Olá, meus amados, que a perfeita paz e a maravilhosa graça esteja com você. Seja bem-vindo ao meu canal e eu quero compartilhar com você uma palavra de vida, uma palavra que certamente ela instruirá o seu coração a caminhar pelo caminho do vencedor. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa com você. Uma palavra que abrirá os seus olhos espirituais para que você enxergue o que provavelmente você não está enxergando, que você não está entendendo. Hoje eu quero falar um pouco sobre discernindo a batalha espiritual. Acredite, se não existir em você o discernimento, se você não tiver discernimento espiritual, certamente você não entenderá as coisas que acontecem ao seu redor. Você não terá a capacidade de entender e de discernir as coisas espirituais. Acredite no que eu estou para compartilhar com você aqui hoje. É algo poderoso da parte de Deus. Quero fazer aqui um breve estudo da palavra, e uma palavra que você vai ouvir enfaticamente é discernimento. E o tema é discernindo a batalha espiritual. Eu quero começar perguntando para você: você acredita que existe um mundo paralelo ao mundo que nós vivemos? Que existe um mundo espiritual? Que existem anjos e demônios? Você acredita que esses demônios, eles são os responsáveis de causar desgraça no mundo, as doenças, as pestes, as pragas, as epidemias, tudo que você pensa ou imagina ou presencia na sua vida que cause dor ao ser humano, não vem de Deus. Você acha que essas coisas que vêm acontecendo com você têm sido coisas normais? De repente, o seu cônjuge, ele vira a cabeça e ele simplesmente quer ir embora de casa. Ele diz que não te ama mais, de uma hora para outra. Os filhos começam a ter comportamentos estranhos dentro da sua casa, começam a ficar mais introspectivos, mais distantes, e talvez você possa julgar dizendo: não, isso aí é o jeito dele, dela. Mas acredite, você não tem tido compreensão desse mundo espiritual por falta de discernimento. Grave essa palavra, discernimento. Se você aprender a discernir a batalha espiritual, você vai entender o que é certo, o que é errado, o que é espiritual, o que não é espiritual, o que é demônio e o que é natural. Quero convidar você a fazer esse breve estudo comigo hoje. Bom, eu quero começar lendo aqui para você Provérbios capítulo 2, no versículo 11. Preste atenção. O discernimento te guardará. Uau, essa palavra, todas as vezes que eu leio ela, é muito poderosa. O discernimento te guardará. E a inteligência te conservará. Preste atenção. O que guardará a sua vida? O discernimento. O discernimento guardará você de quê, exatamente? Do que esse discernimento nos guardará? Ele guardará você da armadilha espiritual. O discernimento, ele vai guardar você dos ataques espirituais e das mentiras do inferno. Porque uma das maiores e piores mentiras que o diabo já inventou é que ele não existe, ou que ele não está ali, que ele não tem nada a ver com aquele acidente de trânsito, aquilo ali foi uma coisa normal, que ele não tem nada a ver com aquela queda repentina que você teve andando na rua e quebrou a perna. Bom, essa é a mentira que o diabo conta para muitas, milhares e milhões de pessoas no mundo. E o pior é que muitos acreditam. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, ali está registrado que o diabo,
Ele nunca se firmou na verdade desde o princípio, porque não há verdade nele. A Bíblia diz ali que o diabo é o pai da mentira. Preste atenção, meu amado. Você tem acreditado na mentira do diabo, de que o que você vem enfrentando é normal, é natural, talvez seja até coisa da sua cabeça. Que você não tem que ficar espiritualizando tudo, que nem tudo é o diabo. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já tenho ensinado, já ensinei muitas vezes isso, que realmente, de fato, nem tudo é o diabo. Mas eu não posso simplesmente tirar, a culpa do diabo, porque ele é o único culpado de todo o sofrimento da sua vida, em relação à vida espiritual. Porque existem coisas que você provoca. Por exemplo, você pode vir aqui agora e correr de frente para uma parede e meter a cara na parede. O que vai acontecer? Você vai bater o rosto na parede, vai doer, machucar, quebrar o nariz. Ah, foi o diabo? Não, foi você que provocou aquela dor. Você que se lançou sobre ou contra aquela parede. Agora, vamos imaginar que você esteja andando aqui agora no corredor da sua casa, na área, na garagem, e de repente você sente algo te empurrando, ou você sente que algo acontece, escorrega e bate a cabeça, quebra um braço. Bom, isso já não é natural, isso já foge da ótica natural, isso é espiritual. E a palavra está dizendo que o discernimento, ele vai te guardar. Sabe por que você não tem estado guardado dos ataques contra os ataques malignos? Porque você não tem discernimento. Você não sabe discernir o que é espiritual e o que é carnal. Você não sabe discernir um comportamento natural do seu filho, quando ele está dando birra, o seu filho sendo rebelde, algo parecido, e você não sabe discernir o que é carnal, coisa do seu filho, ou coisa demoníaca atuando através do seu filho. Você não sabe discernir entre alguém que é invejoso e começa a falar de você no trabalho, entre aquele que às vezes simplesmente ele criou um ódio de você, uma inveja, e começa a tentar te prejudicar de todas as formas, e você nunca fez nada. Bem, aqui temos situações parecidas, porém situações que é atuação carnal, humana, e atuação maligna, espiritual. E como que eu vou entender isso? Através do discernimento. Aí você me pergunta, então, pastor Júlio Valenzuela, o que eu faço? Você precisa, na sua comunhão com Deus, na virada do dia, conversar com o Senhor e pedir a Ele, Espírito Santo, me dê discernimento. Me dê discernimento. Eu preciso de discernimento espiritual para que eu consiga entender as coisas do Espírito e as coisas da carne. Para que eu consiga discernir quando eu estou em uma batalha espiritual ou quando eu estou numa batalha carnal, que talvez ali é uma discussão apenas humana. Entende isso? Bom, Provérbios capítulo 3, versículo 21 também diz: Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. O que não podemos tirar diante dos nossos olhos? Guarda a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus. A palavra fala que quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vos dará. Bem, olha a importância da sabedoria. Sabedoria, a palavra fala que com ela a mulher consegue edificar uma casa. Mas sem ela, ela consegue destruir a casa. Então a sabedoria, ela é fundamental, ela é muito importante. Mas não é uma sabedoria que você adquire na sala de aula, numa escola, numa faculdade, mas é uma sabedoria outorgada pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela é a sabedoria de Deus, não do homem. A sabedoria do homem é limitada, a sabedoria de Deus é algo sobre-humano. Você precisa entender que os teus olhos não podem se apartar dessas palavras, ou seja, de entender que eu preciso colocar os meus olhos em Deus e falar, Senhor, eu quero sabedoria, mas eu quero a sua sabedoria, para que eu consiga edificar minha casa. Com a sua sabedoria, eu vou conseguir
cuidar dos meus filhos, cuidar do meu casamento, cuidar da minha empresa, administrar minhas finanças, cuidar dos meus filhos e da minha família. É com esta sabedoria que vem de Deus que você vai conseguir. Segunda coisa que ele fala é guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Você precisa entender isso. Eu vou falar para você algo, meus amados. São muitas revelações e muitas coisas para compartilhar. Eu acredito que nós vamos ter que dividir esse estudo sobre batalha espiritual. Não sei, talvez em mais um vídeo, talvez mais 2, não sei. Porque eu não quero que se torne um vídeo muito longo também, para que você não entenda o que eu quero que você compreenda no Espírito. Então eu vou tentar ser o mais objetivo, porém mais claro possível. Então aqui ele fala de sabedoria e de discernimento. Ele fala, bom, a sabedoria e discernimento, ela precisa estar com você, ela vai guardar a sabedoria e o discernimento, vai guardar a sua vida. Uau, isso aqui é poderoso. Quando nós temos discernimento, você vai se deparar com situações na sua vida, e na medida que você desenvolve um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e pede para Ele que lhe dê sabedoria, a de Deus, e discernimento espiritual, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Peça, porém, com fé, e não duvidando do seu coração. Tudo que pedires em meu nome, o Pai vos dará. Peça em nome de Jesus. O Senhor vai te dar sabedoria de Deus e discernimento espiritual. Eu vou contar algo para você. Uma certa vez uma pessoa... eu vou contar 2 casos, que daí dá para você entender que eu tive fase da minha vida que eu não tinha discernimento, então, e outra fase que eu já tenho discernimento. A primeira, eu era muito menino, e eu me lembro que eu estava num semáforo, então eu aproveitava ali os segundos que eu tinha para evangelizar, para falar de Deus da minha maneira. Estava errado, porque ninguém ia dar tanta atenção, mas a intenção era boa, então eu estava ali aprendendo. Como eu não era, quando eu era muito jovem, menino, não tinha discernimento espiritual e nem sabedoria, eu não conseguia discernir o que era carnal, o que era demoníaco. Então ali, evangelizando, entregando uma revista, falando do amor de Deus, convidando rapidamente aquelas pessoas para participar de um culto, um dos nossos cultos. Um homem, naquele dia, ele me chamou perto do carro dele. E eu, muito alegre, fui. Quando eu fui entregar a revista para ele, falar, antes que eu terminasse de falar Jesus, antes de terminar, né, a palavra Jesus, o nome, ele pegou assim na minha camisa, me juntou próximo da porta dele, do motorista, me levantou com muita raiva, com o semblante fechado, e falou assim, olha, eu te odeio, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Você está achando que alguém vai acreditar em você? Começou a me amaldiçoar, me praguejar, ele queria me bater. Ele falou, só não pego você aqui agora, porque não dá. Se fosse por mim, eu passo jogar você no chão e passaria em cima de você até você morrer, esmagar. Aí ele me jogou, e o cara voltou rapidinho assim e foi embora. Como eu não tinha discernimento espiritual e não tinha sabedoria, eu então acabei devolvendo aquilo para aquele cara, eu praguejei ele, falei, você é um amaldiçoado, eu não conhecia a graça de Deus naquela época. Então, sem discernimento, eu pensava que a briga era pessoal, era uma questão de religião, que ele era da religião A, eu sou da B, e ele acredita de forma diferente, por isso aquele cara estava me perseguindo, então por isso eu também te odeio, né? Então acabou. Ou seja, eu levei para o lado humano, sendo que não era humano, era espiritual. Mas por que eu não consegui discernir? Porque eu não tinha discernimento. E eu voltei para aquele dia para a igreja, lá tinha uma escola de líderes onde eu morava, e outros jovens também que estavam sendo preparados para ser pastor da época. Então eu dormia, nós orávamos, passava por estudos, e, enfim.
Aquele dia eu não consegui jantar, não consegui fazer nada, sabe por quê? Porque eu fiquei muito chateado, aborrecido e até pensei, não vou voltar mais para aquele semáforo porque eu acho que aquele homem tem razão, eu não tenho que perder tempo e ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ouvir. E eu fiquei muito triste aquele dia, fiquei até tarde da noite, nem dormi na verdade, direito, chateado com aquela cena, com aquela situação que eu nunca tinha passado. Mas eu não tinha discernimento, então eu não consegui discernir que na verdade era uma batalha espiritual. Eu estava como ali um general do reino, estava enfrentando a tropa do inferno, estava ali travando, entrando uma batalha espiritual. Então certamente eu ia ser atacado em algum momento, porque não é só um que ataque, é o ataque contra ataque, ataque contra ataque. E eu não entendi. Por muitos dias eu não voltei para fazer o trabalho. Meu pastor me chamou e falou, por que você não vai mais no semáforo que você tanto gostava, você estava indo direto? O que aconteceu? Por que você desanimou? Eu contei para ele, ele disse, olha, sente, eu vou te ensinar uma coisa. Foi onde ele me ensinou sobre entendimento. Ele usou essa palavra, né? Entendimento. Mas é discernimento espiritual. Ele me ensinou que eu não estava entendendo aquilo, que eu tinha que olhar numa ótica espiritual. Existe um mundo paralelo, não é só aquele mundo que eu estou vendo, existe um mundo invisível, é onde a verdadeira batalha acontece. Aí eu me animei o coração e fui orar, e depois voltei a evangelizar, a fazer a obra de Deus. Vou falar para você, quantas vezes você já passou por situações que você julgou ser perseguição apenas. Essa pessoa está pegando meu pé, essa pessoa não gosta de mim, e por aí vai. Você levou muito para o lado pessoal e até criou uma situação muito constrangedora, você acabou discutindo com aquela pessoa. Você achou que aquela fechada de trânsito foi simplesmente um cara que não tem noção do trânsito, fechou você. Mas você não percebeu que você estava em paz, estava tudo bem, você tinha orado, de repente veio um ataque no trânsito para roubar a sua paz. Era a hora que você entraria numa batalha espiritual rapidamente e lançaria o diabo no chão, falando, não, em nome de Jesus eu paraliso esse mal, ele não vai roubar minha paz. Mas você encarou aquilo como fosse normal e acabou até xingando, brigando no trânsito. E o diabo conseguiu vencer aquele dia, porque você passou o dia todo igual eu, derrotado, prostrado e triste. Ou seja, nesse dia de batalha, o perdedor foi você, fui eu. Hoje eu não aceito mais ser perdedor, eu sou vencedor em Cristo. Nele eu sou mais que vencedor. Mas eu preciso, o que vai me guardar na batalha espiritual? Discernimento. Repita comigo, o discernimento, diga, o discernimento me guardará. Mais uma vez, o discernimento me guardará. E a sabedoria edificará a minha vida. Amém? Então eu quero me ater apenas nesses textos hoje com vocês. Quero voltar para falar um pouco de forma mais profunda. Quero estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde Jesus, você já conhece aquela passagem onde se levantou uma tempestade, os discípulos ficaram apavorados. Só que eu quero estudar isso aqui um pouquinho mais, de uma forma mais profunda, porque eu quero ir no original, para você entender o que de fato aconteceu aquele dia, e ali você vai entender o que é ter discernimento e o que não é ter discernimento. Os discípulos não tinham discernimento, por isso eles acharam que era só algo da natureza. Jesus é o único que teve discernimento, e ele então entrou numa batalha espiritual e venceu. Só que eu quero finalizar contando o segundo caso que eu disse. Esse primeiro eu não tinha discernimento. Agora o segundo foi depois de muito tempo tinha já uma bagagem, uma experiência com o Senhor. Eu já tinha adquirido discernimento espiritual e outros dons espirituais. E eu me lembro que eu estava indo, eu e um obreiro me acompanhando, um rapaz que eu estava ensinando ele, né? Eu estava discipulando ele para ele se tornar um grande pastor futuramente, que inclusive ele é. Deus me deu a graça de formar vários pastores. E eu peguei naquele dia, eu tinha o costume de ir sempre de táxi. Na época eu usava muito táxi, não existia nem Uber, nunca. Era táxi ou era ônibus.
tinha só táxi e ônibus. E eu, naquele dia, o táxi tinha demorado, não deu para ir chegar na hora que eu queria, então eu resolvi ir de ônibus. Eu fui com esse discípulo meu, entramos no ônibus e naquele ônibus algo aconteceu, em movimento. Uma pessoa, eu passei pela catraca, uma mulher e um rapaz estavam sentados assim, e aquele rapaz começou a me encarar. Todo lugar que eu ia, os olhos dele me seguiam. O meu discípulo, sem discernimento, falou: olha, pastor, esse rapaz está esquisito, está te olhando, o que é isso? Hein? Ele até achou que era outra coisa. E eu me mantive ali quieto. Só que por um momento o Espírito Santo falou: quero que você fixe os seus olhos nele. Na hora que o Espírito Santo falou isso para mim, eu, através do discernimento espiritual, eu já tinha discernido que aquilo não era normal. Eu falei: não, eu não vou fazer nada porque está no ônibus, eu não quero... Eu fui carnal, né? Eu falei: eu não quero... Imagina, num ônibus, como é que vai fazer para expulsar um demônio? Aí o Espírito Santo falou: fixe os seus olhos nele. Eu falei: não, Senhor, fixe os seus olhos nele. É para isso que eu te chamei. Não importa o lugar. Cure os doentes, expulse os demônios e batize no Espírito Santo. Leve a salvação para essas pessoas através da graça. Então, eu estava na porta de saída do ônibus, fiquei em pé, segurando aquele bastão assim, e o meu discípulo estava à minha frente, e eu estava mais ou menos assim, nessa direção, e eu então fixei os meus olhos, e eu já sabia o que ia acontecer. Quando eu fixei os meus olhos, em poucos segundos, aquele rapaz gritou de uma forma tão horrenda, tão horrorosa, muito alto. Todos assustaram, estavam cheios o ônibus. E ele manifestou com um demônio dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Não vou contar toda a história para não prolongar. Mas ali naquele dia, eu expulsei demônios, vários demônios de uma pessoa dentro de um ônibus em movimento. Falei do Evangelho e hoje eu oro a Deus que esse rapaz esteja no caminho da eternidade, no caminho do Senhor Jesus. Então eu fico por aqui, eu termino hoje essa primeira parte desse estudo sobre discernindo a batalha espiritual, e eu creio que você aprendeu muita coisa. Pratique isso. Que você aprendeu, comece a colocar em prática, coloque nas suas orações, busque a partir de hoje discernimento espiritual e sabedoria de Deus. Amém? Nós vamos nos encontrar então no próximo vídeo, que vamos na segunda parte, que será muito profundo. Se aqui você aprendeu muito, imagino que está por vir, porque eu quero ir lá no original grego e vou lhe mostrar algumas palavras-chave que vai simplesmente fazer com que você mude a sua maneira de agir e de olhar para a vida, para o mundo. A partir do próximo vídeo você vai aprender e você vai ter um discernimento tão poderoso, tão sensível, que você vai começar a ter percepções espirituais na sua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo. Curte aí, gente, tem um curtir, curta aí o vídeo, deixe o seu comentário, se você tem passado, já passou por situações que se você tivesse discernimento, você não agiria daquele jeito. Compartilhe com a gente aí a sua história, ou um pouquinho de uma experiência sua, tá? Se você já teve experiência também com discernimento e aconteceu, qual foi a sua experiência com isso? Compartilhe aqui, deixe aqui o seu comentário, e vai ser muito bom, que vai nos ajudar muito também, tá bom? Eu quero aprender com você também. E depois que você fizer o seu comentário, curtir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Se inscreva aqui no canal, ele é novo. Eu deixei um canal de quase 10 mil inscritos, porque Deus mandou abrir esse canal novo aqui. Então eu estou aqui pela fé, são apenas 13 inscritos só. Eu acredito que o Senhor vai dar o crescimento. Então eu peço para você, vamos lá, vamos fazer o reino romper, avançar comigo. Me ajude a pregar o evangelho do reino, o evangelho da graça. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, através do WhatsApp. Convide as pessoas para não só assistir, mas curtir, comentar e também se inscrever. E não esqueça um detalhe importantíssimo. Aperte o sininho e coloque todos. Porque todos os vídeos que eu subir aqui para o canal, você vai ser um dos primeiros a saber. Inclusive, o próximo dessa palavra, que eu creio que você quer muito aprender. Que Deus abençoe. Fique na paz, no nome de Jesus.